Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung, unsere Familien, über diese deutsche, brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Brasilien und Deutschland. Começa hoje mais programa, Unsere Familien, sobre esta nossa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira, sobre pessoas que ajudam a preservar a nossa cultura. A gente tem a alegria de ter hoje conosco aqui nossa querida vizinha da cidade de Voti, né, professora, escritora Pronila Krug. E porque vem nos contar um pouco, naturalmente, sobre suas pesquisas, seus estudos. Bem, dona Pronila, que você pudesse destacar inicialmente para nós sua trajetória como professora, como educadora, né, que com certeza muitos anos aí, né, com muitos alunos na cidade de Voti. 32 anos. 32 anos. Com alunos, com crianças. E a senhora estudou em São Leopoldo, depois? Não, eu estudei em Voti, na Matias Schitz. Ah, na Matias Schitz, a sua formação lá. E depois, mais tarde, eu estudei ali em Novo Hamburgo, no Colégio Santa Catarina. Ah, no Colégio Santa Catarina, pedagogia. Lá eu fiz magistério. Fiz tudo de novo, porque aquele que eu tinha feito na Matias Schitz, ele tinha um certo tempo, um valor, depois ele foi justamente feito lá esse curso para formar algum professor, assim, porque foram naquela época construídas as brisoletas, e daí não tinha professores, daí fizeram esse normal regional, né, que deu alguma noção sobre escola, sobre como formando professores, mas só que isso não era muito, não valia muito tempo. E daí a gente ia se tornar leiga, e eu não queria isso. Aí eu fui estudar de novo. Aí a senhora chegou a ser professora numa brisoleta? Fui. No interior de Voti? Sim, lá em Picada 48 Baixa, em Lindolfo Collor. E o cotidiano de Voti ainda é um cotidiano muito marcado pela língua alemã, pelo Hunsrück, né? Sim. Com certeza, naquela época era muito mais. Muito mais. Eu não sabia, até os 10 anos de idade, eu não sabia falar nada em português. Mas a professora sempre trazia livrinhos, uns livrinhos pequenininhos, assim, né? Não eram livrinhos que nem hoje tem de história, né? Naquela época eram livrinhos pequenos, assim. Ela trazia e a gente lia, e a gente devorava aqueles livrinhos, né? E a gente decorava a leitura, e com isso a gente aprendeu a escrever corretamente, falando com sotaque, mas escrevendo corretamente, né? Então, esses livrinhos, como na época não tinha nada, a não ser um rádio, e não tinha muita coisa para fazer, só brincar, então a gente, cada minuto que a gente tinha, a gente lia aqueles livrinhos. Lia 10, 15 vezes, né? O mesmo. O mesmo. Mas também não tinha, como a senhora disse, não tinha muita variedade, era ou o rádio, não tinha, o livro. Não. Quando eu tinha 6 anos, eu escutava eles brincar, a escola, ela era perto da igreja luterana, lá de Picada 48. E daí eu pedi para minha mãe falar com a professora para eu ir lá. Eu queria estudar também, mas eles não aceitavam com 6 anos. Mas a mãe foi, de tanto que eu pedi, ela foi. E daí a professora me aceitou no sábado. No sábado não tinha estudo para as crianças, tinha só desenho.
Então, muitas crianças ainda tinham uma louça. Eu também tinha os primeiros dias uma louça e depois eu tinha um caderno, daí me compraram um caderno. Depois, quando eu ingressei na primeira série, a minha mãe, que não sabia falar português, ela me ensinou a ler. Porque ali a professora não tinha muito tempo, porque era muitas crianças, né? E daí eu não ia para a escola sem saber a leitura, porque a gente tinha que ficar no recreio. E eu não queria. Daí a mãe, junto comigo, decorou a leitura, e daí eu ia para a escola, né? Daí eu sabia tudo de cor. Aí nunca ficava no recreio. E a avó me ensinou a ler alemão e a escrever. Mas aí o Hochdeutsch. Aí o Hochdeutsch, E do Brasilpost, aquela época tinha o jornal Brasilpost, né? recebia os periódicos. Sim. Daí... Mas a sua família, seus pais, seus avós eram agricultores, trabalhavam numa outra área? Sim, meu pai trabalhou e meu avô trabalharam primeiro na agricultura. Depois, mais tarde, meu avô não podia mais trabalhar no sol quente e tudo. Ele começou um pequeno armazém, um boteco. E meu pai foi para a construção, porque o pai do meu pai tinha 3 filhos homens e os 3 eram pedreiros. E então eles todos saíram de casa com ofício de pedreiro, que eles sabiam. E a mãe ficou por ali, ela era, como se dizia, dona de casa. E até reforçar aqui para as pessoas que nos acompanham através da TV, para os nossos telespectadores, que a professora Pronila Kruk está hoje conosco, porque ela escreve histórias do cotidiano nos seus livros, histórias muito bonitas, mas também muitas dessas histórias no Hunsrück, né? A descrição do cotidiano e muitas delas bilíngues, né? A senhora escreve em português, Sim. escreve em alemão. Sim. E, dona Pronila, quando que veio essa vontade de escrever e o início dessa sua trajetória com a escrita? Eu um dia eu conheci bem o radialista a rádio era dele, Osmar, era o nome dele. E daí eu disse para ele, Osmar, tu tem que ter alguém que fala alemão na tua rádio, né? Aqui só tem gente que fala alemão. Daí ele disse, eu já tenho uma pessoa. Ah, é? Eu disse, tu pensou nisso? Sim, ele disse, é tu? Daí eu disse, como eu? Sim, ele disse, tu vem aqui na rádio e lê uma história, pesquisa alguma coisa sobre a história de antigamente, e daí tu vem e daí tu conta uma piada ainda, em alemão. Tá? Então fizemos, eu fui. Daí eu fui um tempo, Osmar saiu e os guris não se interessaram mais, e eu contei uma do padre, uma piada do padre, e eles começaram a ligar que eu era para contar a piada do pastor e não do padre. Fiquei não me incentivei mais, não fui mais. E daí aí eu fui para o jornal. Daí eu disse, eu quero escrever alguma coisa para o jornal. Então pode mandar toda semana isso eu faço um bom tempo. Daí eu fiz no Hunsrück, né? Aí as pessoas, eu moro perto da rua, assim, daí as pessoas estavam dizendo, eu queria tanto ler a tua crônica, mas eu não consigo ler em alemão. Por que tu não traduz? Aí surgiu a ideia de traduzir, né? Assim, eu escrevi sobre a primavera, né? Aí eu escrevi, tinha uma vez uma enchente grande, daí eu escrevi da enchente. Daí eu escrevi o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Eu fiz um texto sobre a ambulância, que quando a gente vinha morar lá, daí não tinha, estava tudo quieto. Hoje tu escuta a ambulância, daí tu fica preocupada, né? Pensando, aconteceu alguma coisa grave, então, assim foi indo, né? Sobre os vovôs, sobre as vovós. E assim eu procurava, às vezes, datas, né? Datas, assim... Específicas. Específicas.
Mas a escrita em Hunsrück, ela é mais difícil do que no Hochdeutsch, do que no alemão gramatical? Sim, ela é. Aham. E você tem também, utiliza material quando tem alguma palavra que falta? Às vezes eu vou. Algum... Às vezes eu vou para o Google, no alemão. E uma questão muito particular, inclusive do nosso Hunsrück, são muitas palavras do português germanizado ou do alemão aportuguesado. Né? Tem muitas coisas assim que... Procurei não fazer. Exato. Uma ou outra vez eu fiz, mas muito pouco. Talvez isso na fala, mas na escrita a senhora tenta... Sim, tento sempre... genuinamente como a língua. A gente fala. E quando você fala de Voti, claro, houve muitas mudanças nessa comunidade em décadas, né? Mas assim, se a senhora puder descrever um pouco sobre o cotidiano de algumas coisas, como era no passado, por exemplo, da igreja ou do Kerp, né? Como que era organizado, como que era realizado. O Kerp também já começava cedo a ser planejado, né? Porque tinha que ter um terneirinho para carnear, tinha que ter um porquinho, tinha que ter uns galos bem graúdos, né? Vinham os parentes do interior? Vinham os parentes do interior, vinham com careta de boi, ou vinham a cavalo. Meu avô sempre contava que tinha uns viajantes que gostavam de permanecer naquela picada onde tinha Kerp. Espertos eles eram. E daí eles foram lá numa casa e eles já estavam assim enjoados de receber eles. Todos os anos, quando tinha Kerp, eles iam lá para tirar a barriga da miséria. Daí, um dia eles foram lá e ele disse, olha, vocês são bem-vindos, mas aqui agora tem os Schwarze Poker, aquelas varíola preta tinha, né, que usava antigamente. Aí eles disseram, olha, aqui tem os Schwarze Poker. Daí eles viraram os cavalos e foram embora. Mas não tinha nada disso, né? Assim, se livraram deles. Se livraram dos viajantes comilões. Sim, se livraram deles. Daí, então, era feito toda uma preparação, né? Tinha que fazer pasto para os animais, tinha que já... Naquela época tinha que comprar o coco. Isso me lembro bem que a avó dizia, tem que ir lá, tem que comprar coco, porque tem que ser preparado para doce. E muito era aproveitado as frutas que as pessoas tinham, né, pêssego, né, não era assim preparado um doce especial comprado, que nem hoje, né. Aí eles se aproveitaram. Fazia as compotas? Doce, sim. Tinha doce de laranja, pêssego, essas coisas tudo que tinha no pomar. E daí era feito cuca também, né? E de manhã, quando as pessoas vinham, aí já era oferecido um café e cerveja não tinha na época, mas tinha... Spritzbier, e tinha gente que sabia fazer uma gasosa com limão, e daí assim eles se viravam. Como não tinha geladeira, na nossa casa tinha um porão, aí o pai colocava no porão, mas isso não refrescava muito, né, era pouquinho. Ou no poço, né, colocavam no poço para ficar mais fresquinho. E porque era em outubro, o nosso Kerp daí já era quente, que nem agora, né? E daí era oferecido o almoço, mas antes eram feitos os vestidos e todos tinham que ir no culto. Cada um usava seu vestido, seus sapatos, geralmente seu roupa casaco, nova. Roupa nova, E daí primeiro nós íamos no culto, né? Ou missa, né? Mas era bom porque sempre no Kerp ganhava roupa nova. Ganhava roupa nova. E até às vezes sapato. E camisa nova para os guri, né? E daí depois tocava a bandinha, era de manhã. Aí quando
o culto terminava, a bandinha já esperava ali fora, e daí tocava até para a sociedade perto da igreja, daí tocava, começava a tocar na frente da igreja, tocava umas valsas, e depois ia descendo o morro até na sociedade. Aí as pessoas almoçavam na sociedade? Não, almoçavam Nas em suas casa, casas. nas suas casas. Ainda tocava um pouco de valsa ali, e daí cada um ia para a sua casa. Daí era almoço, depois era café, e se a visita ia embora, ainda tinha umas cucas para levar junto, né? Davam umas cucas para levar, isso era praxe, sempre. Eu tenho uma coisa ainda para dar. A produção na casa de quem recebia era dezenas de cucas e pães. Pão branco, eu me lembro que a avó fazia pão branco, isso era uma ou outra vez. Não é que nem hoje, assim, hoje as pessoas têm tudo para comer, né? Na época só era no querpe, eu sei que a avó fazia no querpe pão branco, na Páscoa e no Natal. No Natal ela fazia umas cucas que enrolava assim. Fazia um pouco diferente assim, mas isso era só no Natal. Outras épocas não tinha cuca para comer. Hoje isso evoluiu muito, essas coisas, né? E, dona Prunila, uma questão importante quando a senhora fala do culto, da missa, o quanto a religiosidade estava presente, quanto a igreja estava presente na vida das pessoas também naquela época. Estava presente. Eles, além do pastor, eles traziam missionários, faziam outros programas, né, de reuniões, e o dia dos homens, daí se reuniam numa terça-feira, numa quarta-feira de noite, e daí era falado sobre a Bíblia, sobre Deus, né? Então as pessoas não tinham onde buscar muitas informações. A igreja, no tempo, era muito útil e trouxe muitos conhecimentos, né? Até para a educação dos filhos, que muitas das vezes nem sabiam, né? Batiam muito nas crianças, né? Então, quando iam na missa, no culto, o pastor sempre ajudava nesse ponto, né? Tocava nesse ponto na vida dos casais, né? Às vezes traziam alguém que falava sobre a vida dos casais, sobre a educação dos filhos, e isso tudo era um conhecimento para o pessoal da igreja. Era muito bom. E o culto à missa era regular? Aí era assim. Cada domingo tinha, não, uma ou duas vezes por mês tinha culto. A missa eu não sei porque eu não sei, não sou católica, então eu não sei direito. Mas nós tínhamos culto 2 vezes por semana. Então aí dizia assim: amanhã tem culto. Quem vai na missa? Quem vai no culto? Tu está na vez. Alguém da família ia, né? Alguém. E tinha que ir. Não é? Hoje não tem ninguém que vai. Não tenho vontade. Vai. Não vai. Hoje tu vai. Na próxima vez você vai. E assim era com toda a... Mas de tanto em tanto tempo a família inteira, né? Ainda ia a família inteira. E sobre essa questão da educação, né, do ensino, como você disse, você foi professora, uma brisoleta, no interior, também era bem diferente. Como que foi difícil, assim? Não foi tão fácil. Uma vez só foi difícil porque eu era da picada, né? Então, assim, foi um pouco difícil as pessoas me aceitar, porque santo da casa não faz milagre, né? Aí eles sempre acharam que eu não tinha condições. Tinha uma família que levou os filhos, eu não sei onde, numa escola, porque não queria, dizia que eu não sabia, não podia ser professora. Assim, essas dificuldades, né? E os pais gostavam de se intrometer, né? E um dia chegou um senhor e disse que eu não era para dizer para os alunos que o pessoal foi para a Lua, que isso era uma tremenda mentira. E a professora não podia mentir para os alunos, né? E por aí, né? Veio um outro que disse que
O filho até hoje não aprendeu geografia, mas geografia tu aprende na terceira série, não na primeira, né, ou segunda. Então, assim, pequenas coisinhas assim que os pais gostavam se intrometer, acharam assim que era do jeito como talvez ainda do jeito como eles foram educados, né? Todos levam um pouquinho de casa, né? Porque cada um leva um pouquinho de casa, né? Eu aprendi, eu não fui surrada, não posso ser. Eu apanhei, mas surrada eu não fui. Mas eu acho que eu também apanhei por merecimento, porque... Fazia muita arte. eu era que nem uma foquete. Vai. Mas a minha avó era professora no interior e ela contava que muitas vezes a única coisa que as crianças sabiam dizer em português era professora. O resto tudo em alemão. Sim, né? nós também falamos em alemão. As famílias dos agricultores, né, no interior. Sim. E de lecionar para 4 turmas ao mesmo tempo. Também. A senhora também, com certeza, viveu isso, né? Sim. Aí tinha que correr para cá, dar um pouquinho aqui, outro ali. Também trabalhei 6 anos na colônia japonesa. Ali foi, assim, muito legal. 6 anos eu outra trabalhei. cultura, é outra... Paridade, assim. Mas de organização, de trabalho. Muito. E os alunos também eram, assim, atenciosos. Eu acho que em casa a educação era essa, tu vai na escola para aprender, né? E eu tinha uma turminha de 12 na primeira série. Quando chegou a metade do ano, todos sabiam ler. Assim, todos aprenderam a ler. E isso foi, assim, muito gratificante, porque outras vezes eu não consegui isso, né? E ali eu consegui. De lá, eu fui para as creches. Aí deu, assim, uma reviravolta. Não sei se você quer alguma outra coisa. Sim, Pronila, eu gostaria também de destacar, eu tenho aqui 2 obras suas, Crônicas de Pronila, ou Pronila Chroniken, né? Você fala o dialeto Hunsrück, ou Sprichst du Hunsrück, né? Esses são os 2 livros apresentados aqui pela Pronila, esse que já foi publicado, né, Pronila? E Crônicas da Pronila é esse que vai ser em breve. Está saindo do forno. Então, assim, a importância, se a gente puder mostrar também essas 2 obras aqui, né, aos nossos telespectadores, são 2 obras onde a Pronila escreve, a professora escreve tanto em português quanto em Hunsrück. Então, a importância, de fato, de registrar, né? E como a senhora bem disse, de registrar essas memórias, né, nesses 2 idiomas, porque, claro, nós somos brasileiros, mas brasileiros de origens germânicas, e é importante que a gente tenha também uma relação, uma identidade. Né? E a gente sabe que o Hunsrück foi ensinado até pouco tempo aí pela maioria das, das famílias, das pessoas. Né? Meu vizinho ali veio de São Lourenço e a pequenininha tem 2 anos, estão ensinando ela a falar alemão. E ela já fala bastante coisa, ela tem 2 anos. Legal. Dizem que até os 7 anos é o melhor período para que, né, se aprenda e possa talvez até mais de 2, 3 idiomas. Né? Professora Pronila, nós estamos infelizmente chegando, né, à parte final da nossa entrevista, mas eu gostaria que a senhora deixasse as suas considerações, né, sobre esse seu lindo trabalho e também sobre a importância de a gente preservar essa memória teuto-gaúcha, teuto-brasileira. Esses livros, eu penso assim que vão ser muito úteis para as pessoas da terceira idade. Mas eu penso que os mais novos, a curiosidade faz com que eles também procuram ler, nem se eles não leem tudo, mas eles vão também querer conhecer um pouco do Hunsrück, né? Porque muitos hoje não têm mais muito interesse, né? Mas eu penso que esse livro vai longe, né? Os 2 vão longe, vão durar bastante tempo, né? Para serem lidos.
E isso, assim, de chegar até aqui, eu jamais pensei que eu ia publicar um livro. Mas daí a A nossa querida amiga Sandra Hess. Ela sempre me cutucava. E tinha mais uma pessoa, marinês, que trabalha lá na cultura. Ela sempre também dizia, tu tem que fazer um livro, tem que fazer um livro. Daí eu sempre pensava, não vou poder fazer, não vai dar. Mas aí a Sandra veio, né? E, daí agora já são dois. Agora já são dois. E eu fiz a minha biografia. A biografia vai sair do forno 6 de novembro. Essa conta a minha história. Legal. A minha história da infância até hoje. E ela ficou assim, resgatei bastante coisa do meu passado. Foi bom a gente lembrar, fiquei feliz. Isso me traz felicidade, me traz ânimo para viver, né? E aqui estou, que jamais eu pensei que eu ia vir aqui. Fico feliz pelo seu convite e também valorizo muito, porque lembram do meu nome, lembram das minhas obras. Muito bom. Eu valorizo muito isso. Obrigado também, Pronila, Dona Pronila Krug, pela participação aqui conosco. E a todos vocês que nos acompanham através da Vale TV, através do canal 14 da NET. Continuem nos acompanhando no Facebook, no YouTube e até o próximo episódio.